parentalidade real, dando a Deus a perfeição e abraçando a comédia do dia a dia. Como isso muda a nossa visão, nossa forma de pensar, muda nossas conexões e os nossos neurotransmissores. E agora uma pergunta para vocês. Como vocês reagem diante de algum desafio do dia a dia? Você reage com culpa, julgamento, com raiva ou com bom humor, rindo do que aconteceu, dando mais leveza? Claro que, gente, eu também sei que nem tudo a gente é para rir, porque senão a gente fica sem noção, aquela pessoa sem noção, mas a gente pode ter mais leveza. Mude a sua perspectiva e você transformará a sua vida. Tony Robbins. Claro que isso vem lá da nossa infância, que a gente tinha que ser correto, não podia derramar o suco. Às vezes derramava, puxa, você não sabe, como você é burro, como você é isso, como você é aquilo. E agora a gente não precisa replicar isso, né? E mesmo que a gente não faça isso para o nosso filho, né? Ah, não, mas Josi, isso aí eu não faço para o meu filho. Mas você faz consigo mesmo. Então ele está vendo como você reage diante das frustrações, diante de alguma coisa que você fez. Ele vai repetir aquilo que você está fazendo, porque eles aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com falando e ensinando por forma de palavras. Vou explicar um pouquinho. O nosso cérebro, né? Vamos fazer de conta que a nossa mão, o nosso cérebro, a parte pensante, a parte planejadora, a parte do controle inibitório, que é aquele controle que a gente não vai bater no amigo, não vai quebrar coisas, não vai fazer coisas que não são assertivas. Planejador, o que eu posso fazer de diferente, né? Isso aqui está errado, eu posso fazer diferente. Então, essa parte pensante que está sendo desenvolvida nas crianças e adolescentes que vão terminar de ser completas, desenvolvidas mesmo, a partir dos 25 anos. Vamos lá, a parte pensante, a parte planejadora, nosso córtex pré-frontal, que é essa parte da testa. E quando eu estou diante de uma frustração, essa parte se desconecta e a parte cerebral, que é essa parte do cérebro dinossauro, essa parte das emoções, que elas ficam à flor da pele, né? Então, ele vai ficar no comando e essa parte pensante, ela se desconecta, é como se ela levantasse. Então, como que eu vou fazer diferente? Falar para alguém que está com muita raiva, muito intenso, dizer para ela, acalma, vai dar tudo certo. Gente, a pior coisa é apagar fogo com combustível. Ela vai dizer, calma, que calma? Calma nada. A situação está terrível, está tudo complicado, foi injusto o que aconteceu. E esperar o cérebro conectar para depois ela começar a pensar. Aí sim, ela vai usar essa parte do cérebro, que é o cérebro pensante, planejador. Então, primeiro, a gente precisa conectar para depois a gente começar a ensinar a ver como eu vou fazer diferente. Quando o homem saía para caçar, ele chegava lá na floresta, lá na mata, né, para caçar o alimento. Ele se deparava com leões, ele se deparava com bichos selvagens e ele tinha que agir rapidamente, né? Teria que lutar ou fugir muito rapidamente. Porém, hoje a gente não tem mais leão, a gente não tem mais esse ambiente tão hostil, mas o nosso cérebro não foi atualizado, né? Não foi atualizado com a evolução. Ele acha que nós estamos nessa situação. Então, quando você reage dessa forma, diante de uma frustração, você viu que o arroz queimou, por exemplo, e você ficou com muita raiva, o cérebro, ele vai se desconectar também. Se você não usar esse método do humor, ele vai se desconectar também e vai liberar hormônios para que você possa lutar ou fugir igualzinho como se estivesse lá na floresta, lá na mata, para fugir do leão, do bicho que estivesse à frente. E quando nós lidamos com mais humor diante das frustrações, diante dos problemas, a gente libera endorfina. É como se a gente, digamos que, enganasse o nosso cérebro dinossauro. É como se a gente enganasse o nosso dinossauro. Ó, faz que vai, mas não vai. Então, você ficou, puxa, aconteceu isso. Mas quando eu entendo, eu começo a colocar humor naquilo ali, eu começo a liberar endorfinas.
que é o hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar. Então, opa, ela, diante dessa situação, ela está agindo ao contrário. E isso é um treino. E quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro vai sendo automático. Aconteceu uma situação, opa, eu vou por um lado mais fácil, que seria reagir com raiva mesmo, xingando, se culpando. Mas quando você treina de uma forma que você vai, diante da frustração, você vai usar o humor para isso, isso vai sendo automático. E daí, diante desses problemas do cotidiano, normal, corriqueiro, você vai agir com mais leveza. Por quê? Porque você vai estar usando esse humor a seu favor, né? Porque a gente sabe que quando a gente libera muita o hormônio do estresse, o cortisol, o nosso sistema imunológico baixa, causa um monte de transtornos para nós, sabe? Eu conheço pessoas que tudo, para cada solução há um problema, né? Tem uma solução, mas ela quer um problema. Então, tudo isso, assim, qualquer coisa, ela fica com muita raiva. Eu tenho ódio disso, eu tenho raiva disso. A pessoa carrega isso, né? Quando a gente verbaliza, eu estou com muita raiva. Eu tenho ódio disso, eu não gosto disso. Eu mostro para o meu cérebro que aquilo ali é ruim. E ele manda neurotransmissores para eu lutar ou fugir. Imagina, gente, né? O meu corpo é inundado de cortisol, de adrenalina, aquela coisa ruim que vai. Adrenalina é bom, gente, mas uma certa dosagem. Mas quando eu estou diante desses desafios, e o meu cérebro entende que o que é ruim, que a gente não pode, que eu não gosto, eu tenho que repelir, eu tenho que sair perto, eu tenho que lutar contra aquilo ou fugir daquilo. Então, imagina tudo isso no meu corpinho. Então, quando eu engano o meu cérebro dinossauro, eu falo, nem tudo a gente tem que gostar, óbvio que não, nem tudo a gente aceita, mas eu tenho um outro jeito com mais leveza de encarar aquela situação. Algo muito legal é a alfabetização emocional. A gente é muito limitado com relação a nomear as nossas emoções. Tony Robbins, ele fala que quando ele está muito irritado, com muita raiva, ele diz que ele está desgostoso. Imagina, gente, né? Para chegar num nível desse, assim, puxa, eu estou desgostoso. Então, assim, desgostoso não é algo tão ruim assim, né? Então, seu cérebro vai dizer, não vou mandar tanto cortisol, né? Ele nem vai precisar de cortisol, porque não é algo tão ruim assim. Então, é só para vocês entenderem que a gente consegue mudar apenas verbalizando as nossas emoções, verbalizando aquilo, a intensidade com que a gente fala as coisas também. Então, a alfabetização emocional, ela é muito importante, porque quando você sabe nomear o que sente, você pode comunicar de forma mais clara e autêntica. Sabe, começar a buscar palavras menos pesadas para a gente usar no dia a dia, para a gente dar mais leveza, né? Para o nosso cérebro não entender, puxa, isso aqui é ruim, eu estou em perigo, né? Ele mostra a forma que a gente fala, a forma que a gente encara a vida, ele fica mais reativo, liberando mais adrenalina e cortisol. Por quê? Porque ele precisa correr ou fugir, correr ou lutar. Então, imagina o corpo, né, lidando com tudo isso que ele tem que fazer, e mesmo assim, pensa bem, e mesmo assim tendo que correr ou fugir, ou lutar, a gente precisa se concentrar para trabalhar, para dirigir, para fazer um monte de coisas, e a nossa criança também. Imagina, aí tem que parar. E esse hormônio liberado no nosso corpo é de movimento, é lutar ou fugir. Pensa. Então, olha a confusão que fica no nosso organismo. É obrigado a gente ficar realmente doente. Então, quando você aprende a identificar e expressar suas emoções, é como aprender um novo idioma. Quanto mais você pratica, mais fluente você se torna. E é exatamente isso. Quanto mais você faz diante das situações, tornar aquilo mais leve, né? Não agir com tanta raiva, com tanto julgamento, tanto para si quanto para o outro,
né? Você consegue ter mais empatia, você consegue ter mais domínio sobre o seu comportamento, porque sobre as suas emoções você não tem domínio, elas vêm, acionam o gatilho, elas vêm, mas você consegue driblar isso, você consegue modificar isso, você consegue agir de uma forma mais assertiva, entende? Isso que é importante a gente aprender a fazer, né? E usar criatividade e brincadeiras para redirecionar comportamentos indesejados, que pode ser eficaz, mais eficaz do que punições broncas severas. Então, muitas vezes, usar a criança, você percebe que a criança está de uma forma já bem tensa, está com comportamentos já indesejados, você começa a brincar com ela, fazer piadas, mudando o foco, muda todo a química cerebral, e aí você consegue lidar com aquela situação que poderia ser um estresse, que poderia ser algo terrível, acaba sendo algo até divertido, né? Claro, gente, mais uma vez falando aqui que nem tudo a gente pode levar e deve, né? Levar na brincadeira, mas o que a gente pode, vamos levar, vamos ter bom humor, né? Ter um bom ânimo para as situações, porque se a gente levar tudo a ferro e fogo, não é saudável para a gente. E as emoções, elas são como ondas. Você não pode impedi-las de vir, mas pode aprender a surfar sobre elas. E a linguagem é a sua prancha, né? Que aí você pode surfar, elas vão vir, vão nos cobrir, mas a gente consegue driblar isso, a gente consegue, com a nossa linguagem, minimizar os estragos, né? Então, assim, quanto mais eu souber, né, sobre as minhas emoções, o que causa isso, o que eu posso fazer para minimizar, isso muda a nossa vida. Além do mais, o humor fortalece os vínculos afetivos, reduz o estresse, promove um ambiente familiar muito mais positivo, ensina resiliência, criatividade aos filhos por meio de uma abordagem leve, né? Muitas vezes acontece, você já percebeu que às vezes você está tão estressada com aquele problema, tão envolvida naquele problema, que quando você passa a ver aquilo ali com mais humor, você resolve mais rápido, né? Porque realmente aquilo que eu falei para vocês, o cérebro dinossauro, ele não vai deixar vocês pensarem na solução do problema. Por quê? Porque o planejamento, ele está desconectado. Essa parte do planejamento, ela fica desconectada. Como é que você vai pensar com assertividade? Então, quando você traz esse humor, essa leveza para o seu dia a dia, você conecta essa parte pensante, o córtex pré-frontal. Aí você consegue ver soluções para cada problema. Não um problema para cada solução. Entende? Então, isso você vai ensinando seus filhos através do exemplo, de compartilhar histórias. Aconteceu algo com o seu filho e ele agiu de forma não assertiva, você vai dizer, puxa, sabe, quando aconteceu isso comigo, pode ser histórias reais ou até mesmo fictícias, né? Você pode contar uma história, aconteceu isso comigo e sabe de uma coisa? Eu comecei a dar risada disso. Sabe de uma coisa? Eu aprendi que não tinha nada a ver, que a gente pode fazer diferente, e conte histórias para eles. Porque muitas vezes nossos filhos nos veem como super-heróis. A gente não erra, a gente não tem problemas, a gente consegue, é uma patrola, né? Passa por cima de tudo. E não, né? A gente também tem nossos problemas, também tem as nossas dificuldades, também tem as nossas limitações. E quando a gente compartilha essas histórias, eles vêm, nos veem como pessoas, poxa, minha mãe é igual a mim, né? Então, quando eles estiverem diante de uma frustração, eles vão pedir ajuda pra gente. E também nós vamos ensinar pelo nosso exemplo, que é fundamental. A criança aprende muito pelo exemplo. E se a minha mãe lida com a frustração, xingando, fazendo com palavrões, se criticando, se autopunindo, né? Ai, como eu sou burra, como eu fiz isso, olha que idiota que eu fui, que não sei o quê. Você está mostrando para o seu filho, puxa,
né? Errar é ruim, é algo terrível, não pode acontecer, eu não posso errar. Mesmo que você não faça isso com seu filho, ele vai entender que errar é ruim. E, na verdade, errar não é ruim. A gente aprende. O problema é permanecer no erro. Está sempre fazendo aquele mesmo erro, né? Esse é um problema. Agora, errou? Tá. Como que eu vou fazer diferente? Como que eu vou fazer mais assertivo da próxima vez? É essa a questão. Então, compartilhar histórias é muito bom. E dicas para incorporar o humor no dia a dia. Vamos lá? Ria de si mesmo, mostra aos filhos que errar é humano. Criar momentos divertidos, de brincadeiras, de piadas, histórias engraçadas, isso, gente, está se perdendo nas nossas famílias. Geralmente, eu lembro que quando eu era criança, nós íamos jantar e a gente conversava, meu pai contava histórias de quando ele era criança, histórias engraçadas, histórias às vezes tristes, mas contava histórias que aconteceu com ele e que a gente ria daquilo, contava piadas, a gente fazia as brincadeiras. Isso é maravilhoso. As crianças aprendem a como lidar com as situações e também a desenvolver esse humor, sabe? Não levar muito a sério as coisas. E traz uma paz pra gente isso, sabe? Saber que o outro também passou por esses perrengues é muito legal. Usar o humor para aliviar as tensões em situações estressantes, tentar encontrar um lado engraçado, né? Mantenha a leveza nas pequenas coisas, não levar tudo tão a sério. E vou deixar uma tarefinha para a semana para vocês, criar uma lista de situações estressantes. O que mais acontece com vocês, que deixa vocês muito tristes, muito frustradas, e vocês façam uma lista, né, o que pode acontecer, e pensar em como abordar isso com humor, né? Como que eu vou usar isso, humor nisso? Josi, eu não sei, não sou muito de humor, eu não sou muito de estar contando piadas, eu nem sei contar piadas. Isso é um treino, sabe? É igual na academia, você não vai chegar lá e pegar um peso de 100 quilos, né? Você vai começar com 1, 2, 3, assim, vai indo. Então, no primeiro dia, né, você vai criar uma piada e às vezes não vai ter graça, às vezes não vai ser muito legal, mas no próximo vai indo, e você vai ampliando esse seu humor e você vai ver que assim vai se tornar tudo muito melhor, mais leve, sabe? Então, cria essa lista e depois como abordar aquilo ali com humor. Que aí você vai treinando o seu cérebro. Ele já vai buscar, puxa, se acontecer isso, eu posso fazer aquilo. Então, ele já vai linkar uma coisa com a outra e vai, quando diante daquela situação, ele vai achar esta solução, entendeu? Então, é muito importante vocês fazerem essa tarefa, porque você vai conseguir, reduzir o estresse, fortalecer o vínculo afetivo com seus filhos, até mesmo no trabalho, né? Com seu esposo, vai ser muito mais divertido, melhora a comunicação, porque você não vai deixar com que o nosso dinossauro saia, né? Seja solto, né? Tome comando do nosso cérebro, aí ele vai melhorar a comunicação, porque quando o dinossauro está no comando do nosso cérebro, ele não sabe falar, né? Então, melhora a comunicação, por quê? Porque o cérebro vai estar conectado, ele vai melhorar a comunicação, ele vai ensinar resiliência para os nossos filhos com essa postura que a gente vai ter, porque eu consigo passar por vários perrengues, por várias situações que não são legais, mas eu vou conseguir fazer de uma forma muito mais legal, mais divertida e vai ser muito melhor, muito mais tranquilo, né? O exemplo de equilíbrio emocional, como você lida com as suas emoções, o seu filho vai entender e vai replicar isso, né? E a transformação da disciplina, porque quando você faz com mais brincadeiras, né? Porque a linguagem da criança é brincadeira, musiquinha, historinha, e quando você usa esse lúdico, usa esse humor no seu método de educação, né? Você vai conseguir com que ele tenha uma resposta muito mais assertiva, porque é tão legal, até Jesus, né? Nas escrituras, ele usa esse lúdico para que ele as pessoas pudessem entender. E é muito mais fácil da criança entender
usando esse humor, usando essas brincadeiras, né? Às vezes ele está lá jogando videogame e você diz, tá na hora de escovar os dentes. E às vezes ele nem escuta. Então ele vai dizer, olha, o dinossauro do dente podre vai te pegar, vem cá e tal. E aí ele já vai escovar o dente, vai ser uma coisa mais tranquila. Vai ser todo dia assim? Não, vai ter dias que não vai dar. Tem dias que a gente está tão cansada, tão estressada, com tanta coisa, não vai dar. Mas isso é um treino. Como eu falo, sempre é um treino. E aí um dia não dá, mas o outro dá. Aí depois, 2 dias dá, o outro não dá. E assim vai diminuindo os dias que não dá para brincar. E vai se tornando tão automático que mesmo naqueles dias que você está, não aguento mais, né? Foi um dia cansativo, um dia estressante, você vai conseguir ser automático. Olha, você não quer fazer isso, mas olha só, aconteceu isso, olha, mudar o tom de voz, contar historinhas, contar musiquinhas, e assim vai ser muito, muito melhor. Tem gente que diz para mim, Josi, é muito difícil ficar assim procurando coisas, musiquinhas e brincadeiras e ter mais humor. É tão difícil, meu Deus, escolha o seu difícil. Usar humor é difícil. Eu concordo com você, porque é um treino, porque eu tive que desenvolver isso. Né? Eu tive que desenvolver isso. Pessoas mais extrovertidas, elas têm muito mais facilidade de fazer piadas, de contar piadas, de ter mais leveza nesse lado, mas as pessoas introvertidas não. Então, eu tive que ter treinar muito para poder acontecer isso. E eu, assim, sou prova viva de que isso dá certo e de que isso acontece, e a gente consegue realmente mudar. E estamos todos em evolução, sendo mais divertido, mais tranquilo, eu consigo alcançar mais pessoas, eu consigo ser mais empático. É tão bom estar do lado de uma pessoa que é divertida, que é carismática, que chega sorrindo. É bom estar perto de pessoas assim, do que pessoas que só reclamam. Meu Deus, aconteceu isso. Olha, ó céus, e não sei o que. A gente já fica, lá vem aquela pessoa. Então, vamos treinar isso para que a gente possa ter mais pessoas ao nosso redor. Nossos filhos queiram estar com a gente. É muito melhor. Fica essa dica para vocês, trazer um pouco de leveza, um pouco de humor para o nosso dia a dia, para que a gente possa realmente diminuir o nosso estresse, nosso cortisol do corpo, para que a gente tenha paz, né? Tenha vida em abundância. E é dessa forma que a gente vai ter, que a gente vai conseguir. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, fique com Deus, obrigada por assistir essa aula e nos vemos na semana que vem com mais outra aula linda, maravilhosa que eu vou preparar com muito carinho para vocês. Grande beijo, tchau, tchau!